Beleza, pessoal? Vamos nós aqui para mais um vídeo de resolução dos exercícios de matemática que caíram na Unicamp na primeira fase desse ano de 2025, tá? Neste vídeo, eu irei resolver esse exercício aqui para vocês, tá ok? Eu vou projetar para vocês aí o enunciado do exercício, tá bom? Aí, para vocês. Então, o que ele fala nesse problema? Nesse problema ele diz que você tem um triângulo com dois quadrados inscritos nele, ou seja, dentro dele, conforme vocês estão vendo essa figura aí que está aparecendo para vocês. Ele fala para a gente que o lado AG mede 4 centímetros, o lado GH 3 centímetros, tá? E pede para a gente calcular qual é o comprimento do segmento EF, tá? Ou seja, ele quer saber, na verdade, o comprimento do lado desse quadrado maior aí dentro da figura, tá? O que o aluno, o que o vestibulando precisa saber para resolver esse problema? Qual a exigência, quais são os conteúdos exigidos para se resolver esse problema? São apenas dois. E, na verdade, esses dois conteúdos, que é o Teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos, são os conteúdos mais importantes da geometria plana. Tá? Se você dominar esse conteúdo, esses dois conteúdos, você consegue resolver muitos, mas muitos problemas de geometria plana. Principalmente se estiver incluindo triângulos. Tá? Então, vamos para a lousa para a gente ver como é que a gente resolveria esse exercício. Ok? Estamos mais aqui na lousa de novo. Então, olha só, pessoal. Como eu falei anteriormente, eu vou utilizar semelhança de triângulos e o teorema de Pitágoras. Vou utilizar o teorema de Pitágoras apenas uma vez e depois utilizar a semelhança de triângulos, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar para a nossa figura, tá? Como o enunciado diz que esses dois caras aqui é um quadrado, correto? E eles falam que o lado AG, que é esse lado aqui, vale 4. E o lado GH, que é este outro aqui, vale 3. Pessoal, essa figura pequena aqui é um quadrado, não é isso? Se aqui vale 3, esse lado aqui mede quanto? 3. Beleza? Aqui vale 3 também. Este outro lado aqui, que eu vou fazer de rosa, mede quanto também? Isso, 3. Ok? Agora vamos lá. Isso é um quadrado. Isso é um quadrado, ele tem 4 lados iguais e todos os 4 ângulos medem 90 graus. Então, aqui vale 90 graus. Certo? Ora, então aqui também, correto? Aqui também mede 90 graus. Opa, o que surgiu ali agora? Isso, um triângulo retângulo. Este triângulo aqui, ó, eu vou asturar ou rasturar de branco. Beleza? Fazer esses riscos aqui, ó. Este triângulo aqui. Alguns de vocês já devem estar imaginando, poxa, ele falou que vai usar o teorema de Pitágoras. Então ele vai usar o teorema de Pitágoras neste triângulo que ele acabou de pintar. Correto? Certo? Por quê? Eu vou encontrar qual lado? Este lado aqui. Eu vou chamar de, sei lá, de B. Vocês podem chamar de X, não tem problema. Ok? Então lá. Aí alguns de vocês vão dizer, ah, professor, mas esse triângulo é fácil. É o triângulo 3, 4 e 5. Beleza. Mas eu vou utilizar o teorema de Pitágoras assim mesmo. Tá bom? Esse cara é hipotenusa. Então como é que fica? B quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certinho? Vamos para aqui. Vou encontrar esse cara aqui. É esse cara que a gente quer encontrar, né? Como é que fica? B quadrado igual 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado, 16. Ah, professor, o senhor está perdendo tempo. Pessoal, eu estou fazendo a resolução para você entender o que eu estou fazendo aqui na lousa, certo? É claro que numa prova de múltipla escolha, pô, beleza, você vai lá e 3, 4, 5, economiza tempo. Esse vídeo é para você aprender a resolver o exercício, tá ok?
os conteúdos envolvidos nesse exercício. Aqui vai dar o quê? B quadrado igual a 25. Quem é o B então, pessoal? Isso, raiz quadrada de 25, que vale 5. Então, este Bzinho aqui, este Bzinho aqui, certo? Mede 5. Tranquilo? Eu falei que iria utilizar o teorema de Pitágoras apenas uma vez. E é só essa vez mesmo. Ok? Beleza. Agora presta atenção. Meu problema pede EF. Essa parte amarela aqui. EF. Esse grandão também é um quadrado, certo? Então o EF é exatamente igual a quem? Vamos lá. A, B, C, D, E, G, H. F, né? Vou colocar a letra Q aqui, ó. Q de queijo. Tá bom? Vocês concordam que este comprimento aqui é exatamente igual a esse? Por isso aqui ser um quadrado? Isso. Então aqui também mede este comprimento. Chamá-lo aí de x. De x. De novo. Isso aqui é um quadrado. Todos os ângulos medem 90 graus. Vocês concordam que este ângulo aqui mede 90 graus? E o de lá? Isso. E o que está do outro lado também mede 90 graus. Opa! Surgiram mais dois triângulos retângulos. Exatamente. Surgiu o triângulo. Vou apagar aqui, ó. Surgiu o triângulo AQE e o triângulo retângulo D. Vou colocar um pontinho aqui, PQ. Vou colocar P aqui, ó. Tá? D, P, E. Interessante, interessante. Porque agora eu tenho, além do triângulo pequeno, esses dois triângulos aqui, ó. Este grandão e este pequenininho aqui. Ah, professor. Agora o senhor vai usar o quê? Semelhança de triângulos. E eu falei que iria utilizar duas vezes. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Certinho? Eu preciso encontrar este lado aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Para usar semelhança de triângulos, eu preciso pintar os ângulos desses triângulos e trabalhar com ângulos congruentes, tá bom? Então, vamos pintar esse ângulo aqui de branco. Este aqui de cima de azul. Vamos lá. No triângulo pequeno, eu tenho branco e 90. No triângulo grande, este branco aqui pertence ao triângulo grande, certo? Então, branco e 90 e azul. Então, o terceiro ângulo desse triângulo tem que ser igual também ao terceiro ângulo desse triângulo aqui, não é isso? Aqui é azul, aqui também é azul. Vamos usar a semelhança. Copia aqui que eu vou apagar, beleza? Copia da print, faz o que vocês quiserem, mano. Vou apagar. Irei utilizar o triângulo grande. O triângulo grande, que é o triângulo A, Q, E, que é semelhante com qual triângulo? O triângulo pequeno aqui, ó. Ele é semelhante com o triângulo AGD. Certinho? Interessante. Agora, presta atenção, pessoal. Eu vou utilizar semelhança de triângulo entre esses dois caras, não é isso? Então vamos começar com o triângulo
que está aqui à minha esquerda. Vou pegar o ângulo branco, que enxerga quem? X. Sobre. Vou pegar o ângulo branco do pequeno, que enxerga quanto? 3. Isso tem que ser igual. Agora eu vou escolher um dos ângulos do outro lado. Vou escolher o ângulo azul. Tá? Poderia ter escolhido o de 90 aqui também. Tá? Mas aí, o de 90 requer que eu tenha esse lado todo aqui, né? E eu não tenho ninguém para fazer semelhança para achar esse lado aqui. Ok? Então, vou usar o ângulo azul do grandão. O azul enxerga quem? Todo esse pedaço. É esse 5 mais esse pedacinho aqui, que a gente não tem um valor, certo? Então, eu vou chamar isso aqui de A, pessoal. Vou chamar de A. Beleza? Então, olha lá. Esse ângulo azul enxerga quem? O AE do triângulo grande, certo? Ó, aqui, E. Beleza? Que é quem? 5 mais quem? Mais A. 5 mais A. Sobre. Ou para o triângulo pequeno, né? E ângulo azul, que chega a quanto? 4. Vou colocar aqui mais para cima. Enxerga 4. Certinho? Para achar o x, o que a gente faz? Tá dividindo, passa. Isso, multiplicando. Vai ficar 3 vezes 5 mais A sobre 4. Nesse, vou colocar o 4 aqui, ó. Beleza? Ih, professor, deu ruim. Deu ruim? Deu, né? Porque eu não tenho esse Azinho aqui, ó. Opa! Mas, professor, o senhor falou que usou a semelhança de triângulos 2 vezes. O senhor utilizou uma vez com o triângulo grande aqui, ó, ou médio, né? E esse triângulo pequeno aqui, certo? Aí nós chegamos na relação que o x é 3/4 de 5 mais esse Azinho, que pertence a esse triângulo aqui, ó. É esse lado aqui, o lado DE. É isso? Então, eu preciso usar pela segunda vez semelhança de triângulos. Fique com a lousa que eu vou pegar esse cara aqui e jogar lá para cima. Tá bom, pessoal? Tira print. Agora eu vou apagar. Vou escrever isso aqui. A relação para o x. Certinho? Isso aqui é a relação do x, que é o lado QE, não é isso? Beleza? Vou colocar na nuvenzinha, porque isso aqui é importante. Beleza? Precisamos achar este aqui como semelhança de triângulo pela segunda vez. Olha para o triângulo DPE. Este lado aqui é paralelo ao lado aqui. Não é isso? Vocês concordam que este ângulo aqui é exatamente igual a esse? Correto? Porque esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo grandão. Então, esse cara aqui também mede branco. Certo? Você pode somar aqui esse mais 90, mais esse tem que dar 180. Certo? E vai achar a relação, você vai achar que esse ângulo aqui também é branco. Mas por isso aqui ser paralelo, pessoal, esse ângulo tem que ser igual a esse também. Tá bom? Por semelhança. Ah, beleza, professor. Então esse cara aqui, ó, é azul, né? Isso, perfeito. Esse é azul. Certinho? Então, vou apagar aqui. Quais triângulos que a gente vai usar agora, pessoal, para fazer semelhança? Não posso usar esse triângulo aqui, ó, porque eu preciso calcular esse lado, né? Esse aqui também é do mesmo. Vou usar o triângulo DPE e o AGD. Eu sempre uso o segundo triângulo
que tem o maior número de lados possível, que é o primeiro aqui, ó, certo? Então, vou usar o triângulo DP, que é semelhante ao triângulo AGD, certo? Faz semelhança ângulo-ângulo. Bom, deixa eu escrever isso direito. Triângulo DP, que é semelhante ao triângulo AGD. GD, certo? Semelhança de triângulos uma vez. Faz a relação do x aqui. Semelhança de triângulos pela segunda vez. Ok? Usando a mesma coisa, né? Como eu quero achar o A, vou começar com esse triângulo aqui. Então, o azul enxerga quem? O Azinho. Então, você coloca o Azinho aqui. Enxerga o Azinho. O azul do triângulo AGD, que é o triângulo pequeno, enxerga 4. Ah, quando eu falo enxerga, pessoal, é o que está na frente do ângulo, tá? Então, você só enxerga algo que está na sua frente. Então, quando eu falar enxerga, é o que está na frente do ângulo, beleza? Quem está na frente do ângulo azul aqui é o A. Quem está na frente desse ângulo azul aqui é quem? O 4. Isso é igual. Agora, vou escolher um ângulo que enxerga número, tá? No triângulo DPE, que é esse cara aqui, ó. Tá? Vou até pintar ele de amarelo. Esse triângulo aqui, ó. Aqui. Que é o ângulo de quantos graus, pessoal? 90 graus. Então, esse 90 enxerga 3. E este de 90 aqui, né, que é do triângulo AGD, enxerga quanto? 5. Coloco 5 aqui. Né? Beleza? Quem é o meu Azinho, pessoal? Quem é o meu A? Meu A é igual a quem? Está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 3, que dá 12. 12 sobre 5. Esse é o valor do Azinho. Beleza? Olha, acabou o nosso problema, não acabou? Por que acabou o problema? Porque eu quero encontrar o lado EF, que também mede quem? X, certinho? E esse X depende de quem? Do Azinho. Mas o Azinho já tem, ó. Isso aí, só substituir lá em cima. Ok? Dá um print aí, copia a bagunça aí que tá na lousa. Tá bom? Então, vamos para cá. Como X é igual a 3 quartos de 5 mais A, substituindo o valor de A aqui, pessoal, vai ficar 3 quartos vezes 5 mais 12 sobre 5. Certo? 12 sobre 5. Esse 5 ficou feio demais. A gente apaga e faz o outro mais feio ainda. Tá bom? Vou apagar isso aqui, ó. Agora não precisa, né? Já temos. Já fizemos o que nós precisávamos com isso. O EF a gente chamou de X. Certo? Então, vamos lá. Quem é o X? Vamos fazer a conta aqui, ó. 3 quartos. Vamos fazer aqui embaixo. X igual
certo? 3/4. Pessoal, agora aqui, ó, é soma de fração, pelo amor de Deus. Vocês não podem ir para uma prova de vestibular com dúvida ainda de soma de fração. Essa dúvida vocês têm que sanar, beleza? Aqui vai dar 5, não é isso? 5 vezes 5, 25. Mais 12. Certo? Eu vou fazendo passo a passo. Essa conta você tem que fazer ela rápido no dia da prova. Tem o x 3/4 vezes 37. 37. Esse é feio da bexiga. 37 quinto. Beleza? Então, o nosso x é igual a quem, pessoal? Multiplicação de fração. 3 vezes 37. Faz a conta aí no papel. 111 sobre 20. Tá? Ou seja, quem é o nosso F? Nosso F é igual a 111,20 avos. Vou lá, o que nós queríamos calcular. Certo? Beleza? Tá aí a bagunça para vocês copiarem. Tá? O que vocês perceberam nesse exercício? Eu só utilizei uma vez o teorema de Pitágoras, que não precisa, se você sabe do triângulo 3, 4, 5, beleza. Tá? Mas numa prova discursiva aberta, você precisa, como se fala, afirmar isso. Você não pode chegar lá e colocar 3, 4, 5. O cara que vai corrigir a prova sabe disso, mas ele quer que você use o teorema de Pitágoras. Ou você tem que fazer alguma menção por escrito ao triângulo 3, 4, 5. Tá? Acabou o teorema de Pitágoras. Aí eu usei semelhança de triângulos duas vezes. Então preciso de 2 triângulos para cada semelhança. Usei primeiro o triângulo branco aqui, pequeno, com o triângulo médio, tá, ou maior. E achei a relação entre x e essa letra aqui, o A, que eu não tinha. Né? Que está aqui, essa relação aqui. Certo? Daí a gente percebeu que precisava calcular esse A. Aí entra de novo a segunda semelhança de triângulos. Que é com esse triângulo pequeno, esse triângulo aqui, ó, médio. Pequenininho e o pequeno, certo? Vocês observem que, assim, eu falei que esse cara é semelhante ao grande, então ele é semelhante ao pequeno aqui, correto? Porque esse lado é paralelo a esse, ó. Tá? Então, se esse lado aqui é paralelo ao de cima, então esse triângulo é semelhante ao grandão. Consequentemente, ele vai ser semelhante a esse branco, né? Porque o grande é semelhante ao branco. Tá? Então, tem os ângulos todos congruentes, beleza? Usei semelhança de triângulo pela segunda vez para achar a relação entre o A, não é isso? Que eu já paguei. E deu isso aqui, ó, 12 quintos. Aí é só substituir na relação entre x e o A e você acha a resposta. Tá? Então, o exercício que a gente resolveu foi esse aí. Ó. Esse exercício que está aparecendo para vocês aí. Tá? E vocês percebem que você não precisava saber muita coisa. Apenas semelhança de triângulos e o teorema de Pitágoras para usar ele uma única vez. Às vezes o aluno se enrola nesse tipo de exercício, por conta disso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, beleza? Vamos voltar para a lousa, né? Vamos voltar para a lousa, tá? Estamos aqui. E sim, pessoal, como eu já falei desde o início, estes vídeos que eu estou fazendo com a resolução da Unicamp são os vídeos para preparar os alunos para a segunda fase ou para próximos vestibulares, ok? Por isso que eles estão demorando um pouco mais do que você deveria levar na hora da prova, beleza? Então, pessoal, no mais, um forte abraço a todo mundo, fique com Deus e até um próximo vídeo, tá ok? Só um momento. Pera aí. E fui!